crime brutal, uma investigação cheia de contradições e uma entrevista exclusiva que trouxe de volta uma revolta. No dia 11 de agosto de 2025, o gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, ele foi assassinado enquanto trabalhava. Testemunhas afirmam que o empresário René da Silva Nogueira ele se irritou porque o caminhão de coleta atrapalhava a sua passagem. Ele teria sacado então uma arma, após ameaças ele acabou disparando. Depois disso, simplesmente saiu para seguir a sua rotina normalmente, como se nada tivesse acontecido. Poucas horas depois, ele foi preso enquanto ele estava treinando numa academia de alto padrão. Desde então, ele está detido no presídio Caeté, em Belo Horizonte. Só que agora, pela primeira vez, o René falou diante das câmeras. E não para qualquer repórter não, tá? Ele falou direto pro Cabrini, que conduziu a entrevista. Num bate-boca tenso, cercado de negativas, risadinhas nervosas e contradições, o empresário tenta explicar mensagens suspeitas, trocar versões e negar ameaças que os garis afirmam ter ouvido. Afinal, o que aconteceu naquele dia? O René fala a verdade ou ele tenta manipular o caso? A polícia errou? Houve arma? Quem que tá mentindo? Bom, hoje a gente vai destrinchar essa entrevista ponto a ponto, revisitar o crime e entender por que esse caso virou uma das entrevistas mais esquisitas do Cabrini. Vocês vão entender, cara. O cara é meio malucão, parece. Bom, eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Dia 11 de agosto de 2025, o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, ele foi brutalmente assassinado, num crime covarde que virou manchete no país todo. Resumindo a situação, o Laudemir e os colegas faziam seu trabalho, como em qualquer outro dia, até que o empresário René da Silva Nogueira, de 47 anos, ele passou pelo local e se irritou ao ver um caminhão dos garis atrapalhando a sua passagem. A partir daí começou uma discussão, com ameaças a motorista do veículo e até a afirmação de que estava armado. O Laudemir tentou conversar, acalmar os ânimos e defender a colega, mas tudo terminou de forma trágica. O René sacou a arma e atirou. Enquanto o Laudemir morria ali, o empresário foi embora como se nada tivesse acontecido, retomando a sua rotina normalmente. Só que poucas horas depois ele acabou sendo localizado e preso enquanto treinava numa academia frequentada ali pela elite da cidade. Hoje o René segue detido no presídio de Caeté, em Belo Horizonte. Foram feitas entrevistas com os garis que viram tudo acontecer, com familiares de Laudemir e mais recentemente veio à tona então a primeira conversa com o próprio autor do crime. Quem conduziu essa entrevista foi o Roberto Cabrini e é sobre essa exclusiva, tudo o que ela revelou que a gente vai comentar agora. Expressão fechada chama atenção pelo físico de músculos definidos. Dentro de instantes, pela primeira vez, contará o seu lado da história. A entrevista com Cabrini. Boa tarde, René. Como vai? Boa tarde, Cabrini. Como vai? Tudo bem? Você está preparado para esse momento? Estou sim. Tem consciência da importância dele? Tenho. Muito importante. Vamos começar? Vamos. A entrevista começa com o Cabrini relembrando os fatos e quando pergunta se René cruzou o caminho dos garis, o empresário desconversa. Alega que, por causa do processo, só pode afirmar que um incidente aconteceu. Você admite que passou por esse local? Esse é o local do assassinato. Eu passei por esse local. Você admite? Eu passei por esse local, sim. Você admite que estava armado? Você tinha uma arma Admito que no seu poder? eu estava armado. Você admite que cruzou o caminho daquele caminhão de lixo, de coleta de lixo? Não, assim, o incidente pode ter acontecido, né? Que incidente pode ter acontecido? Não, até onde eu posso dizer, por causa de via do processo, né, de orientações dos meus advogados, é que eu posso admitir que aconteceu um incidente. Cabrini então questiona por que, no primeiro depoimento, o René afirmou que não estava armado e já emenda. Então você mentiu? Mais uma vez, o René tenta escapar da resposta, dando aquele mesmo migué de antes. Por que você disse que não estava armado na sua primeira declaração? No começo você disse que não estava armado. Não, no primeiro dia, meu advogado pediu para eu não comentar nada até ele se inteirar. Ou seja, você mentiu. Não, eu não falei que não estava armado, eu falei que eu não ia comentar nada. Cabrini relembra a frase que René teria usado ao ameaçar a motorista. Aí ele olhou pra mim, colocou a pistola em punho, mirando pra mim e falou: se você esbarrar no meu carro, eu vou dar um tiro na sua cara, você duvida? O René nega ter dito isto, mas solta uma risadinha ali que irrita o Cabrini imediatamente. René, essa frase é atribuída a você. Se você esbarrar ou encostar em mim, eu dou um tiro na sua cara. Você duvida? Essa frase é impossível de ser minha. Por que você sorriu? Não. Isso é um sorriso de sarcasmo? Não foi sorriso. De nervosismo? Eu tô com a boca um pouco com sede.
Você acha que é engraçado isso? Não, eu não sorri, eu tô falando que eu tô com sede só. Posso pegar? E é impressionante, porque na hora que ele dá a risadinha, o Cabrini fala ali, né? Pô, você tá rindo? Por quê, né? E o cara, na maior cara de pau possível, fala que não. Não tô rindo. Não dei risada, não. É meu dente aqui, meu não sei o quê. Mete maior louco, assim, na cara do Cabrini. O cara acabou de dar risada, sabe? Esse cara é um doente. O René, ele nega a Cabrini que ele tenha apontado a arma para os garis e rejeita a versão de que procurou a sua esposa, que é delegada, né? Ou um coronel da reserva da Polícia Militar para tentar se livrar do crime. Você usou aquela arma? Não usei aquela arma. Alguém que não resistiu à tentação da carteirada teria tentado usar seus contatos para se livrar das acusações, incluindo a mulher, a delegada Ana Paula Balbino. Segundo ele, teria buscado contato com o policial apenas para pedir orientação sobre como agir depois do ocorrido. Eu não tive contato com minha esposa ficou do outro lado da coisa. O coronel da Polícia Militar, eu liguei para ver o que eu faria, qual era a forma de conduzir, se eu esperava o delegado ali ou não. O René se contradiz, tá? Ao afirmar que não usou a arma, mas admitir o crime em uma mensagem enviada ao coronel, lida por Cabrini durante a entrevista. Que você disse que não sabia onde era o lugar, mas agora você lembra onde era o lugar. Lógico. 4 meses depois, incessantemente, eu sei já onde é a Tereza Cristina, o nome da rua, o nome da comunidade. No dia era a minha segunda vez ali, como é que eu ia saber? Ele ainda insiste que não chegou a falar com a motorista e que sequer sabia que era uma mulher ao volante. Diz que apenas comentou que o seu carro não conseguiria passar por ser grande e garante que nem estava bravo, tá? É uma cara de pau impressionante, é um mentiroso compulsivo. Não, eu não falei pra ela, não dá pra ouvir, Cabrini. Não dá porque... Ela falou o que pra você? Nada, nem a vi. Eu nem sabia que era Você se lembra mulher. da motorista desse caminhão? Não do sexo, eu lembro do caminhão. Porque não dá pra ver. O meu carro, eu não consigo ir na altura de um caminhão, aqui embaixo, ver na altura de um caminhão de lixo lá em cima quem é a pessoa. E eu só falei, o carro não passa, tanto que teve que remanobrar o caminhão e o carro passar. O Cabrini retoma o assunto dos depoimentos dos garis, mas o René insiste em negar tanto a frase quanto o crime. Ele chega a afirmar que Laudemir não tinha relação nenhuma com a discussão e, portanto, não haveria motivo algum para ele atirar no Laudemir. Jamais faria isso. Jamais faria isso. Os depoimentos se contradizem. É quase que impossível, fisicamente, a gente falar com uma pessoa num caminhão de lixo, em cima, eu tô só citando o exemplo, não tô falando que fui eu não, tá? Com compactador ligado, eu com o carro embaixo, para falar com uma pessoa, porque demorou segundos que eu mataria, jamais eu faria isso, muito pelo contrário. Eu não vi em momento nenhum ela falar que o Laudemir participou. Por que eu ia atirar no Laudemir se nenhuma das testemunhas fala que ele participa em nada? Eu ir por simples maldade? O Laudemir não participa em nada. Cabrini também conversa com o gari Thiago, cujo depoimento é um dos mais relevantes. Ele foi uma das últimas pessoas a falar com o Laudemir antes do crime e confirma a versão da motorista, afirmando que o empresário realmente a ameaçou. E na hora que eu estava sinalizando para ele, pode vir que passou, chegou debaixo da porta da motorista, esse sujeito mesmo, o René, ele apontou a arma e na hora que ele apontou, ele já liberou essas palavras. Se você encostar no meu carro e esbarrar em mim, eu te dou um tiro na sua cara. E ele já fez o manuseio da arma. O empresário afirma que a placa do seu carro nem chegou a ser totalmente reconhecida, apenas o último número coincidia. Ele também diz que a sua primeira prisão teria sido ilegal, pois segundo ele, tudo foi feito com base em suposições. Esse cara tá em Nárnia, mano. Não é possível. Seu carro foi filmado, René? Não, a placa do meu carro não foi filmada. Não foi filmada. Tem vários carros com a final 7 em Minas. Em momento nenhum. Minha primeira prisão foi ilegal. O que foi falado para mim pelo delegado foi o seguinte: suas testemunhas te reconheceram e temos a placa do teu carro. Eu falei, então, meu advogado falou, por favor, então me deixa ver a placa do teu carro. Aí ele disse, não, a gente só achou que tinha a placa 7. E começamos a procurar essa placa 7 em vários endereços. Foi isso que fizeram. Cabrini, naturalmente, continua confrontando o René por declarações do primeiro depoimento que ele não sustenta agora, ou que entram em contradição, como a história de que não andava armado e de que não conhecia a região. Mas por que então você tentou enganar os policiais dizendo que você não andava armado, que você não tinha passado por lá? Eu não tentei falar isso para os policiais. Eu falei para o policial que eu não conhecia a região. E é verdade, eu não conheço a região, é a segunda vez que eu passava aqui. O jornalista também questiona o fato de René ter trocado de advogado 3 vezes e sobre a declaração em que sugeriu que o que aconteceu com o gari poderia ter sido um acidente. Para o Cabrini, essa fala soa como uma admissão indireta à culpa, mas o René nega. Diz que apenas repetiu a versão orientada pelo advogado, insinuando que poderia ter sido uma bala perdida e que Laudemir teria, sei lá, estaria ali na hora errada, no momento errado, no lugar errado. É brincadeira, né? Numa das vezes que você trocou, você mandou uma mensagem que chama muita atenção.
Num dos trechos, o que aconteceu foi um acidente com a vítima. Você escreveu isso? Sim, Você reconhece essa letra? eu conheço. É a sua letra. É minha letra. O que você quer dizer com o que Foi o- aconteceu foi um acidente com a vítima? Foi o que eu disse hoje, que provavelmente foi um acidente com a vítima. Você não está admitindo aqui Não, que não, a só sua não. participação, a sua presença ali na cena de tudo que aconteceu? Não. Aí eu tô dizendo que o que provavelmente aconteceu foi algum acidente com a vítima. É a Não, conclusão. peraí, você não diz provavelmente, você diz o que aconteceu foi um acidente com a vítima. Você não fala provavelmente. Não, mas como foi- você poderia saber disso? Porque foi o que o advogado falou. Isso aí, na Não, verdade, quem diz aqui não é o advogado, é você. uma bala perdida pegou na vítima. E você foi o cara que estava passando na hora e levou o título do negócio. A gente sabe que quando quer, o Cabrini é daquele tipo de entrevistador que encurrala o convidado, né, o entrevistado. E com o René não foi diferente. Várias vezes ele colocou o René aí contra a parede. Mesmo assim, o empresário manteve a postura, seguiu negando tudo, insistindo que não estava mentindo. Ele reforça tanto a sua versão de inocência, que diz ter seguido a rotina normalmente no dia do crime, né? Não por frieza, segundo ele, mas porque não teria motivo para mudar nada se realmente não tivesse feito nada de errado. Estamos aqui com a expectativa de que você iria dizer que o disparo aconteceu, acabou matando o Laudemir, mas que teria sido um disparo acidental. Mas não foi isso que você acabou dizendo. Você mudou a sua versão no último instante? Não mudei minha versão. É que, na realidade, a gente está dentro de um processo legal. Mas as pessoas próximas a você tinham a expectativa de que você fosse dizer exatamente isso. Não, mas... Foi um tiro, mas um Não, tiro não. acidental. Eu não tinha intenção de matar o Não, Laudemir. não, na verdade, Isso difere do que você relata. Não, mas eu não tenho relatado nada pra ninguém. Eu não tenho acesso a ninguém. Mas as pessoas tinham essa expectativa. Pessoas Mas quais próximas a você. pessoas? Pessoas próximas a você. Da sua confiança. Infelizmente, elas estão erradas. Você ainda tem a oportunidade de fazer um ajuste na sua versão. Você não gostaria de fazer? Não gostaria de fazer porque eu tô falando a verdade. Mas, cara, isso só mostra o quanto esse cara é um psicopata, velho. Porque, primeiro, né? Quem que engole esse papinho dele? Quem que engole? Mas ainda que não fosse isso, aconteceu ali um homicídio, né? Um cara morreu ali. Aí você pega, sai dali, ao invés de procurar uma delegacia, fazer um BO, entender o que tá acontecendo, você vai lá treinar. Ai, cara, que preguiça, viu, mano? Que preguiça, velho. Você tentou fugir das suas responsabilidades? De forma alguma. Fui trabalhar da normal do dia, porque eu tinha feito meu caminho de trabalho, fiz o que eu fazia com os cachorros todos os dias e fui pra academia na minha hora de almoço, como eu ia, sempre. Para a família do Laudemir, você demonstrou total menosprezo à vítima. Ué, mas eu vou fazer o quê se eu não tenho, se eu não fui, se eu fiz a minha rotina? Eu não poderia mudar a minha rotina por algo que eu não fiz. Ele ainda fala que quem mata alguém e vai viver a vida normal é um psicopata. Então, assim, esse maluco é um doente. Para que ele apodreça na cadeia. O que você diria de alguém que assassina um gari friamente e depois vai passear com os cachorros e ainda malhar? O que você diria de alguém que fizesse isso? Pô, eu acho que seria um psicopata. Eu não sou esse cara que fala, pô, matou e foi pra academia, eu fazia isso todo dia. Ameaça. Vale lembrar que o René não possui porte de arma e sustenta outra versão, a de que ele estaria sendo ameaçado por um bicheiro, inclusive com um boletim de ocorrência registrado. Ele também afirma que no primeiro depoimento teria sido pressionado pela polícia a falar e por isso algumas informações teriam mudado ou sido acrescentadas posteriormente. Você não tem porte de armas. Não tem porte de armas. Você não pode usar uma arma legalmente. Não posso. Foi a primeira vez que eu peguei. E por que você usa uma arma não tendo porte de arma? Não foi a primeira vez, eu tinha sofrido uma ameaça. Eu sofri uma ameaça de um bicheiro. E eu, prezando pela minha vida, falei, olha, eu não vou arriscar. Você quer dizer que estava sendo ameaçado? Sim, eu tenho boletim de ocorrência. Mas por que você não deu essa mesma explicação logo no início? Meu depoimento, ele foi dado de forma ameaçada. Eu fui ameaçado para dar aquele depoimento. Ameaçado por quem? Pela Polícia Civil. Como assim? Pelos 2 delegados da Polícia Civil. Ou você confessa da forma que a gente vai ditar o texto, ou a gente vai prejudicar a sua esposa. Ele ainda tenta justificar a mensagem enviada à esposa sobre as armas. Segundo Cabrini, o teor da conversa dava a entender que René teria pedido para ela trocar as armas, possivelmente para poder dificultar a investigação. A esposa dele, para mim, é outra que deveria responder também, por ele estar com a arma, simplesmente por ele estar com a arma dela. Em uma mensagem à sua mulher, a delegada Ana Paula, ele sugere que ela entregue outra arma à polícia. Se você for ler a minha mensagem, está escrito: entrega a 380 e a 9mm. A 380 está limpona, foi um 38. Mas o que você entende nessa mensagem é que você pediu para que a arma fosse trocada para dificultar a investigação. Eu enviei essa mensagem de felicidade, porque eu falei, caramba, foi um 38, estão achando que fui eu? E eu mandei uma mensagem antes, foi um 38. O Cabrini também menciona que, segundo a polícia, a arma usada seria da esposa de René. Ele, porém, insiste que a polícia fala muita coisa sem provas, reforçando que não foi feito o exame de balística para poder confirmar essa versão. E você tem conhecimento de que uma delas foi reconhecida como sendo a arma usada para assassinar Ela não foi reconhecida porque não teve exame de balística. A polícia diz que não tem dúvida. A polícia está dizendo várias coisas, né? Só que ela está dizendo várias coisas e não está provando nada. Tem a prova? Cadê o projétil?
Você não tem receio que o exame de balística comprove Zero receio. que essa arma é a mesma usada para assassinar o Laudemir? Zero receio. É só eles mostrarem a cápsula. O Cabrini não chegou a entrevistar a Ana Paula Balbino, a esposa de René, mas ouviu o advogado dela, que apresentou a versão da cliente. Segundo ele, René teria mentido para a Ana e pegado a arma escondido sem que ela soubesse. De novo, a irresponsabilidade dela, então, que ela deve responder por isso. Em um incidente de trânsito, mas não mencionou que esse incidente de trânsito havia terminado em morte? O fato ocorreu às 9 horas da manhã, às 9h05, 9h07, por aí. E ele liga para ela na seguida informando que havia entrado num local desconhecido e se envolvido numa briga de trânsito. No caminho para sua casa, dentro do carro de transporte por aplicativo, ela recebe um telefonema do René para que forneça a ela alguns dados relativos ao GPS do carro. E na sequência, ela recebe um novo telefonema, dessa vez do policial militar que estava à frente da ocorrência, e diz para ela: doutora, é necessário que a senhora compareça ao local porque o marido da senhora é suspeito da prática de um crime. O que isso significa? Significa que ele mentiu para ela. René, aliás, demonstra estar abatido com a situação envolvendo a esposa, pelo que dá a entender o casamento dos dois até chegou ao fim. Que dó, eu fico muito triste com isso. Eu diria que eu a amo, em primeiro lugar, independente do que ela decidir estar comigo ou não, meu sentimento não vai mudar. Se ela aceitar o meu erro de ter feito isso, a gente vai ter nossa família. Você está decepcionado pelo fato de ela não ter vindo te visitar? Tô triste. Desapontado? Eu não entendo ela. É uma policial. O que isso indica? Indica que ela está sofrendo um processo dentro da polícia também. Eu nem sei se eu tô casado ainda, Cabrini, sendo sincero com você, porque de uma forma ou de outra, eu acabei com a minha carreira com a dela e com uma vida, que é o mais importante. O empresário tenta se defender, dizendo que não é uma pessoa agressiva, mas o Cabrini rebate, citando uma acusação feita por sua ex-mulher. Você se considera uma pessoa violenta? Jamais. Você tem antecedentes contra sua ex-mulher? Um dedinho do metataço? Não agredi. É o que consta. Não consta. Na realidade, ela fez um relato que eu luxei o quinto metataço dela, que é o dedinho direito. Um homem que agride uma mulher deixaria pelo menos uma marca no braço se eu empurrasse. Não teve nada. O jornalista ainda lembra do atropelamento ocorrido no Rio de Janeiro, no passado, aí, reforçando esse histórico que põe em dúvida a versão de René. René se envolveu em um acidente automobilístico que terminou em morte. O que você fez, verdade? Não, ela foi atropelada por um carro que estava à direita e meu carro esbarrou nela. As testemunhas viram que a pessoa atravessou a rua e eu não tinha nem o que fazer, foi 6 segundos. De acordo com reportagens aí, o René ainda teria tentado dar uma carteirada, afirmando conhecer o secretário de Segurança de Minas. O empresário, no entanto, diz que a situação foi o contrário, que ele é quem teria sido ameaçado por um agente penitenciário. Você afirmou que conhece o secretário de Segurança de Minas? Não, Vamos lá. O que você fez, A gente está aqui para restabelecer a verdade. Com certeza. Vamos lá. Eu não me... Pelo contrário, quem me ameaçou foi o agente penitenciário, que não é daqui, tá? Caeté aqui, as pessoas trabalham muito corretamente. Foi na gameleira, porque assim, é muito fácil acusar eu aqui dentro. Agora, o cara lá fora, ele fala o que ele quiser. Na semana passada, a Justiça realizou uma audiência de instrução do caso, ouvindo 8 testemunhas, entre elas os 4 garis que estavam na cena do crime. René afirma que eles teriam combinado os depoimentos motivados por interesse financeiro. Fala pra você, cara, esse cara é um maluco, velho. Não tem muito o que falar. São 4 garis que confirmam que você atirou no Laudemir. Lógico. Se eles já não estão com total interesse financeiro, vão falar quem foi? O cara da comunidade? Você está querendo compor uma tese de que há um conluio entre 4 testemunhas e os investigadores. Não sou eu que estou falando isso, são as provas que mostram. O criminoso diz que a família de Laudemir pediu 8 milhões de reais após o acontecimento. E deveria ter pedido muito mais, porque você supostamente matou o gari. É ou não é? Tem que falar supostamente aqui ainda, né? Brincadeira ou não? E essas pessoas entraram com um processo contra mim agora, 4 meses depois, entendeu? No primeiro mês, me pediram 8 milhões de reais. O advogado sabe disso. Quem pediu 8 milhões de reais? A família. A reportagem também mostrou a mulher de Laudemir que está devastada. Eu quis fazer um almoço para ele, um almoço especial para ele. E ele veio, me ajudou na tomada e depois voltou para ficar vendo desenho com a filha dele. Foi um dia muito especial, foi um domingo muito especial para nós naquele dia. Enquanto os colegas de trabalho e a família de Laudemir acreditam e afirmam que o René é o culpado, os advogados do empresário afirmam falhas na investigação e que vão atrás de provar isso aí. O senhor identifica falhas na investigação? Inúmeras. Desde a ilegalidade na obtenção da senha do acesso do telefone celular do René. Policiais vieram ao presídio no momento em que ele estava indefeso, não comunicaram aos seus advogados. Há uma falha na guarda do local. E o René, assim como um bom psicopata, afirmou que tem a consciência tranquila e que ele não pode pedir desculpas por algo que não fez, e que vai provar sua inocência. A gente está aguardando aqui essa prova. Existe um lar, uma família que foi totalmente arruinada. Você tem a sua consciência tranquila? Sim. Você tem consciência da dor que você causou, segundo as acusações? Sim. Cabe um pedido de desculpas?
Cara, eu não posso pedir desculpa porque eu não atirei. Então eu não posso pedir desculpa. Então, assim, eu estaria confessando culpa de uma coisa que eu não sou culpado. Para as pessoas que estão convencidas que você matou por extrema arrogância, você diz o quê? As provas agora vão responder. Enquanto isso, o empresário responde por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma e fraude processual, podendo pegar até 30 anos de prisão. Eu acho bem difícil pegar tudo isso, mas deveria, tá? Deveria, no mínimo. E aí, o que você acha? O René é inocente ou é um psicopata mitomaníaco? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.